Dia, minha gente, bom dia, mais uma aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de ciências, né? E a gente agora vai para o capítulo 4. No capítulo 4, a gente tem aqui, né, aquela parte que diz o que preparamos para este capítulo, que diz assim: neste capítulo, iremos identificar os principais agentes naturais causadores da erosão e citaremos atitudes importantes para a preservação de recursos naturais, como o solo, as florestas e a água. Também será apontada a queima da vegetação como uma das causas de perda da fertilidade do solo e reconheceremos a interferência humana inadequada e predatória como uma importante causa de erosão. Então, nesse capítulo, nós vamos ver, né, algumas ações humanas que acabam acarretando problemas ao meio ambiente, à natureza, né? Então, de início, né, a gente tem aqui como título o uso do solo. Então, nós vamos relembrar, né, como é o cuidado com o solo, né, de forma correta, de forma que menos agrida, né, a saúde do solo. Então, nós vamos estudar o passo a passo do cultivo do solo. Tudo isso a gente já estudou no ano passado. São só atividades de revisão nesse capítulo, nesse módulo, tá certo? Então, a gente tem aqui, né, a cena da sala de aula com a professora Cecília, né, e os personagens do Ético. E tem o balãozinho de fala aqui que ela diz o seguinte: o que vocês acham que aconteceu com as sementes de feijão? Aí, aqui tem, né, as sementes de feijão. Aí, essa aqui, ó, ela recebeu luz, água e terra, e essa só luz e terra. Aí, eles estão observando, e o Francisco levantou a mão para dizer assim: algumas sementes germinaram e cresceram saudáveis, e outras não. Aí, aqui embaixo, né, tem a seção para iniciar, que diz o seguinte: de acordo com as informações da ilustração, que tipo de experimento você acha que eles estão realizando com as sementes de feijão? Qual será a experiência, as observações que eles querem tirar dessa experiência? Veja que numa parte, né, eles plantaram a semente de feijão. Essa plantinha, essa sementezinha recebeu luz solar, recebeu água, recebeu terra. A outra recebeu apenas luz e terra. E por isso a gente vê aqui na imagem que não germinou, né? Então, qual é a experiência? O que é que eles querem observar nisso, né? O que é que eles estão tentando observar? Aí no outro pontinho, o que os resultados do experimento demonstram? A partir da experiência, o que a experiência demonstrou para eles, né? Como resultado. E o último pontinho, você sabe o que é um solo fértil? Então, tudo isso aqui, minha gente, são questões para fazer um levantamento prévio do conhecimento de vocês. Para ver aí o que é que vocês sabem, né? Desse conteúdo que a gente vai estudar. Que é um conteúdo que, inclusive, a gente estudou o ano passado, no quarto ano. Então, vocês, como sempre, vão responder essa atividade para iniciar no caderno da disciplina, né? No caderno de ciências. E depois a gente discute sobre essas questões, né? Sobre as questões aqui quando for na aula de correção. Na aula seguinte, a gente tem o texto O Solo Fértil, né? Porque aí, a partir do que vocês responderam, aí agora a gente vai começar a falar sobre o solo. Quando Pedro Álvares Cabral viajou de Portugal em direção à nossa terra, trazia entre seus companheiros o escrivão Pero Vaz de Caminha, cuja tarefa era relatar ao rei português todos os acontecimentos importantes da viagem. Em sua carta, Pero Vaz de Caminha escreveu, entre outras coisas: nesta terra, em se plantando, tudo dá. Então, ele quis dizer que a terra do Brasil era uma terra muito fértil, que tudo que plantava nascia, né? Saudável. Ele estava se referindo ao fato de o solo daquela época ser muito fértil. Lembre que é daquela época, né? Essa fertilidade era devida principalmente à condição ainda inexplorada daquele solo pelo ser humano. Então, o ser humano ainda não tinha explorado, né, o solo. Então, por isso que o solo ainda era fértil. Além disso, o clima tropical favorecia o desenvolvimento de florestas que enriquecem o solo com humus,
matéria orgânica produzida pela decomposição das folhas, troncos, galhos e animais mortos. Hoje, no Brasil, nem todos os locais têm solo fértil, como na época da chegada de Pedro Álvares Cabral. Isso se deve, sobretudo, ao mau uso ou à exploração excessiva do solo. O desmatamento por aqui começou no instante da chegada dos portugueses ao nosso país, no ano de 1500. A opinião de Pero Vaz de Caminha de que em se plantando tudo dá é verdadeira, desde que saibamos cuidar bem do solo. Então, se o solo é bem cuidado, é bem aproveitado, ali tudo que você plantar vai dar. Mas se você só retira do solo e não cultiva esse solo e não tem um preparo correto do solo, esse solo vai acabar empobrecendo, perdendo os nutrientes e ali o que você plantar não vai germinar, né? Aí aqui abaixo a gente tem a vista aérea de uma região preservada da Mata Atlântica, em meio à plantação de eucalipto. Então aqui é uma área, né, que é preservada, mas que já teve interferência humana, ó, que é a plantação de eucalipto, né, que é uma madeira muito usada para a fabricação de móveis, de muitas coisas. Aí agora, né, a gente falou sobre o solo fértil. Nós agora vamos ver a forma correta de se preparar o solo. Aí tem o texto aí, preparo do solo. Para entendermos como se deve cuidar do solo, vamos acompanhar o preparo do solo para o plantio. Trata-se do conhecimento que todo agricultor deve ter para cultivar bem o solo, né? Então, quem trabalha com o solo precisa conhecer o passo a passo do cuidado do solo de forma correta, para que o solo não sofra prejuízo, né? Aí aqui a gente tem duas imagens. A gente tem a imagem 1 e a imagem 2, né? Aí abaixo tem a 3, a 4, a 5 e a 6, que a gente vai comentar depois. E abaixo da imagem 1, vocês podem ir aí acompanhando a leitura, é interessante, né? Para vocês irem entendendo. Aí diz assim: em primeiro lugar, o agricultor esmaga os torrões de terra. Esse procedimento é chamado de gradagem. Terra ressecada e dura, isto é, sem ar nem umidade, não cria condições de vida aos micro-organismos e aos pequenos animais que normalmente vivem dentro do solo. Daí a necessidade de revolvê-la e afofá-la, o que é denominado aração. Então, a gente já viu dois processos aqui. A gradagem, que é quebrar os torrões de terra que estão duros para ele ficar fofo, e revolver a terra, mexer na terra para que ela fique afofada e que entre mais ar, mais umidade, né? Que é a água no estado de vapor, né? Que a gente encontra no meio ambiente, para que os animais que vivem ali no solo, eles tenham condições de vida e ajudem, né, na saúde do solo. Aí a gente tem o passo 2. Para garantir que não sobrou torrão nenhum, o agricultor revolve a terra com o auxílio de uma enxada. A terra, então, torna-se fofa e já pode abrigar pequenos seres vivos. As raízes podem crescer sem grande dificuldade, porque quando ele faz, né, esse processo de aração, que é mexer na terra para que ela fique afofada, esse solo ele vai ter a entrada de mais água quando chover, né? As raízes das plantas elas vão ter mais facilidade para ir em busca de água subterrânea. Os animais que ali vivem vão ter, né, como percorrer dentro do solo. Então, tudo isso ajuda na saúde do solo, né? Aí, o passo 3. Com a terra aerada, que é a questão da aração, né? Ela ficou aerada, ou seja, ela ficou cheia de ar e fofa, o agricultor acrescenta adubo ao solo. Isso é chamado de adubação. O nome já diz, ó, adubação é quando eu coloco adubo no solo, né? Aí aqui é o passo 3. No passo 4, a terra recebe as sementes. É a semeadura. O nome também já diz. Semeadura vem da palavra semente. Então, é quando eu coloco a semente no solo, né? Que é a plantação que a gente fala. 5.
Depois de semeada a terra, o agricultor deve irrigá-la todos os dias, tomando o cuidado para não encharcá-la, ou seja, que ela não fique muito cheia de água, né? Algum tempo depois, as sementes germinam. Então, aqui a gente já tem a imagem das plantinhas germinando, né? Ó, já estão nascendo. Na imagem 6, então, é só esperar a hora da colheita, que é quando você vai colher aquilo que você plantou, né, que deu frutos, que ficou saudável. Então, aí é o momento final, né, que é a colheita. Então, a gente viu aqui, né, o passo 1, que é a gradagem, que é quebrar os torrões de terra. A aração, que é afofar a terra para que entre mais ar, mais umidade e que as raízes possam penetrar em busca de água subterrânea. Aí a gente tem a adubação, que é adubar o solo, colocar fertilizante no solo. Semeadura, que é quando eu coloco a semente no solo, que é o próprio plantio. A irrigação, que é você aguar, né, colocar água todos os dias. E a última, que é a colheita, que é o resultado de todo o seu trabalho, né, o trabalho do agricultor. Então, esse é o passo a passo do preparo do solo. Na página seguinte, a gente tem uma atividade, né? Associe os equipamentos empregados na agricultura com as respectivas etapas de plantio. Aí a gente tem aí, número 1, aração. Número 2, adubação. Número 3, semeadura. Número 4, irrigação. Número 5, colheita. E abaixo a gente tem as imagens. Então, você vai numerar as imagens que estão representando o passo a passo do preparo do solo. Então, vocês vão colocar dentro dos quadradinhos a numeração correta. 2. Um solo fértil é rico, entre outros fatores, em humus, que é aquele solo mais fertilizado, mais rico em nutrientes, e a umidade, que é a água. Letra A. Explica o que é humus. Eu já disse praticamente a resposta, né? Mas aí você vai ver aí, de acordo com todo o nosso estudo, toda a leitura do texto, o que é humus, você vai escrever aqui. B, por que a umidade do solo é importante, principalmente após a semeadura? Porque é importante a gente irrigar o solo assim que a gente planta. Você vai explicar aqui, tá certo? Então, vai fazer essa questão 1 e essa questão 2 sobre o preparo do solo. Aí, agora, a gente vai ver o desgaste do solo, né? No desgaste do solo, a gente vai ver quais são as ações humanas que causam esse desgaste no solo, né? O solo, assim como a água e o ar, é um recurso natural essencial à vida na Terra. É um bem comum a toda a humanidade. Ainda assim, a atividade humana pode ser prejudicial ao solo, desde que o homem não tenha, né, responsabilidade com o cultivo do solo, né, que não tenha os cuidados necessários. Esse solo pode não ser uma fonte, né, de renda, de lucro para o ser humano. Poluição, vamos começar a falar aí pelo mau uso do solo, né? Poluição. Quando o solo recebe substâncias tóxicas, que são venenos, né? Coisas venenosas, substâncias venenosas, lançadas por indústrias, agricultores, esgoto ou lixo doméstico, ele deixa de oferecer condições para a vida dos pequenos seres que ali habitam. Tudo que é colocado em excesso no ambiente pode ser prejudicial. Até mesmo a adubação, se for demais, pode prejudicar o solo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Eu não posso encharcar a terra demais, porque tem plantinhas que não sobrevivem a tanta água. A gente não pode usar adubo demais. Então, tudo tem que ser no nível correto, no equilíbrio, né? Aí, a gente tem aí uma imagem de um lixão, né? O solo poluído não é capaz de sustentar nenhum tipo de vegetação, porque, como a gente já estudou, o lixo, quando ele entra em decomposição, ele libera um líquido chamado chorume. E esse líquido, ele contamina o solo, as águas subterrâneas. Então, ali não vai nascer nenhum tipo de vegetação, porque o solo está contaminado, né? Aí, depois, a gente tem a erosão. A erosão é o desgaste ou o arrastamento da superfície da terra. Ela pode ser provocada por fenômenos naturais ou por interferência do ser humano. As chuvas, os ventos, a luz do sol e os mares são agentes naturais da erosão.
Então, a erosão é quando, quando o solo ele fica com crateras ou a terra fica muito fofa, que acaba se degradando, né? E isso pode ser causas naturais, que é chuva, vento, né? E pode ser também causas do ser humano, né? Causas humanas, quando o ser humano não cuida bem daquele solo e aquele solo vai perdendo a capacidade, vai ficando fraco, aquela terra vai afofando. Então a chuva acaba levando essa terra solta, o vento, e ali vai ficando um buraco cada vez maior. Isso a gente chama de erosão, tá certo? Que pode ser por causas naturais ou pela ação humana. Aí aqui a gente tem a erosão, contribui para a formação das paisagens naturais. Então aqui a gente tem um exemplo de erosão, né? Olha essa montanha, provavelmente isso aqui foi a água, né? Que foi fazendo esse buraco e foi deixando esse formato nessa rocha, né? Então, por isso que ficou esse buraco. Então, aí é uma erosão, certo? Aqui, por causas naturais. Na página seguinte, a gente continua. Diz assim: quando o solo perde a cobertura vegetal natural por efeito do desmatamento ou de queimadas, ele se modifica. A água que vem com as chuvas fortes arrasta grande quantidade de terra para longe do local. Com isso, o solo vai ficando gradativamente mais empobrecido, é o que eu já expliquei anteriormente, né? Em regiões onde a criação de gado é muito intensa, observa-se também o empobrecimento do solo. Com a perda da vegetação do local, a temperatura aumenta e a água que cai com a chuva se evapora rapidamente. Com isso, o solo não consegue reter água e os reservatórios subterrâneos desaparecem ou apresentam diminuição na quantidade de água armazenada. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Aí a gente tem aqui, ó, a foto A e a foto B. Erosão nas margens do rio Amazonas, né? É o que a imagem A está representando. O pior desmatamento é o que se pratica nas matas ciliares, aquelas que ficam ao longo das margens dos riachos, rios e lagos, e nas matas ao redor das nascentes. Como eu disse, né, as matas ciliares, elas são muito importantes, porque quando as matas ciliares, que são aquelas matas que ficam ao redor da margem dos rios, elas são desmatadas, né? Aquele solo ele vai ficar solto e vai cair sempre dentro do rio, vai caindo com a chuva, com o vento, essa terra vai caindo dentro do rio e esse rio pode chegar a desaparecer, porque ele vai ficando cada vez mais raso, raso, raso. O calor do sol vai evaporando essa água que está em pouca quantidade e esse rio pode acabar desaparecendo, né, do ambiente. Então isso é muito sério. Tem que se preservar as matas ciliares, né? As matas ciliares evitam que o solo fique diretamente exposto à água das chuvas e seja arrastado para dentro do rio. Então, aqui a gente tem uma imagem da margem com erosão e aqui a gente tem a mata ciliar preservada, tá vendo? São os dois o contraste, né? Uma da outra. Aí abaixo diz assim: um solo sem vegetação é um solo desprotegido que está exposto à erosão, à perda da camada fértil e à desertificação, tornando-se improdutivo. Por isso é importante manter o solo coberto por vegetação. Aí aqui a gente tem agora a queimada, né? As queimadas no Brasil são provocadas principalmente pela limpeza de terreno, onde será feito o cultivo de plantações ou realizada a formação de pastos. Além de poluir o ar, o fogo destrói a vegetação e provoca a morte de muitos animais e de micro-organismos que vivem no solo. O processo de decomposição, que contribui para manter a fertilidade do solo, liberando nutrientes que são utilizados pelas plantas para seu crescimento e desenvolvimento, fica comprometido e a fertilidade do solo diminui. Então, a queimada, né, nas plantações é uma prática muito comum na nossa região. Então, as pessoas queimam a vegetação nativa para limpar o terreno para fazer novas plantações. E isso a gente já viu que tanto a fumaça prejudica a qualidade do ar, vai prejudicar o solo, que vai empobrecer, então vai causar muitos danos ambientais. Então é uma prática que precisa ser deixada de lado, né? Embora faça parte, né, das tradições dos agricultores da nossa região, mas é uma prática que prejudica muito o meio ambiente. Aí agora a gente tem aí cuidados com o solo, né? A gente tem adubação e tipos de plantio. Nos ambientes naturais,
O acúmulo dos restos de vegetais e animais na camada superficial do solo favorece o processo de decomposição realizado pelos micro-organismos. Na agricultura, após a colheita, os restos de vegetais são retirados e o solo é preparado para um novo plantio. É o que eu acabei de falar, né? Assim, os nutrientes não retornam ao meio e com o tempo o solo vai perdendo a fertilidade. Para evitar que isso aconteça, os agricultores devem realizar a adubação do solo, que pode ser feita com adubos sintéticos ou orgânicos. Porque quando o solo ele vai perdendo a fertilidade, né, pelo mau uso, você pode repor esses nutrientes através da adubação. Né? Então, é uma forma artificial de se fazer, já que ali naturalmente esse solo não vai se fertilizar sozinho, né? Aí na outra página, na página 51, né? A gente tem aí a continuação que diz: quando se planta em um terreno inclinado, como em um morro, por exemplo, é muito comum que o solo, sem a cobertura vegetal natural, seja arrastado durante uma forte chuva para as partes mais baixas do terreno. Para evitar que isso aconteça, recorre-se à construção de curvas de nível, que são linhas paralelas de plantio, as quais formam curvas e evitam que a água tenha um caminho pronto por onde escoar. Todos nós temos de respeitar o solo, a atmosfera e a água, os bens preciosos que a natureza generosamente coloca à nossa disposição. Aí aqui a gente tem imagem, né, de 2 exemplos de plantio usando essa técnica que é a curva de nível, que essa água ela vai escoar por entre esses espaços aqui, ó. E a água ela não vai tomar um destino, né, inesperado. Então, ela vai passar por toda a plantação. Aí abaixo, minha gente, da primeira imagem, a plantação em curva de nível evita que a terra fique exposta à força das águas pluviais, que são as águas da chuva, né, pluviais. Na outra imagem diz assim: outra técnica para evitar que a chuva arraste a parte fértil do solo é o terraceamento, usado também em terrenos mais inclinados, como os nos morros. Então, na primeira imagem, a gente tem as curvas de níveis, que é uma técnica, e aqui a gente tem a outra técnica, que é o terraceamento, né? Aí abaixo diz o seguinte: a monocultura pode colocar a lavoura em perigo. Então, a monocultura é quando o mono já diz um, né? Então, é quando eu planto só aquele mesmo alimento naquele terreno e essa planta ela vai tirando sempre os mesmos nutrientes. Então, esse solo vai perdendo esses nutrientes, né? Então, quando eu planto, vou diversificando a plantação, então eu vou retirando do solo nutrientes diferentes. Então, vai dando tempo ela recompor aqueles demais, né? Que foram retirados. Para evitar tal situação, há agricultores que adotam um método da rotação de culturas, que consiste em cultivar diferentes lavouras em um mesmo terreno, trocando-as de lugar a cada plantio. Com isso, essas lavouras, principalmente as de leguminosas, que são de legumes, como o feijão e a soja, permitem que o solo recupere um nutriente muito importante, que é o nitrogênio. Isso a gente já estudou também, né? Que um dos nutrientes importantes para a fertilidade do solo é o nitrogênio, né? Aí a gente tem aqui a professora Cecília, né? E ela diz o seguinte: ao nos alimentarmos das leguminosas, o nitrogênio nelas presente, combinado com outros elementos, participará da formação de proteínas em nosso corpo, por exemplo. Então, quando a gente come um legume que tem nitrogênio do solo, a gente está mandando para o nosso organismo também esse percentual de nitrogênio que vai ajudar ao nosso organismo também, né? Ao nosso corpo. Aí abaixo, e você o que acha? Com base no que trabalhamos até agora, que sugestões você faria para evitar o desgaste do solo? Então, essa aqui é um balãozinho de oralidade, né? Era para ser uma questão oral, mas você pode responder ela no seu caderno, tá certo? Você vai dizer que sugestões você daria para evitar o desgaste do solo. O que você faria no lugar do agricultor, no lugar das pessoas que estão ligadas a essa prática de cultivo do solo, né? Para que ele não fosse desgastado. Aí você responde isso aí no seu caderno. Aí a gente tem aqui nas outras páginas, né? Na página 52, as histórias em quadrinhos podem divertir, mas também passar informação que pode alertar e conscientizar as pessoas sobre determinado assunto.
Pensando na importância dos biomas e dos recursos naturais, crie uma história em quadrinhos com diálogos e ilustrações. Use a frase: cuidar bem do solo e da vegetação é fundamental para a vida na Terra, como inspiração para a sua criação. Então, o título da sua historinha vai ser esse: cuidar bem do solo e da vegetação é fundamental para a vida na Terra. E dentro do seu diálogo, você tem que usar essa mesma frase dentro da sua história em quadrinhos. Então, você vai desenhar uma história em quadrinhos dentro desse tema e usando essa frase na sua historinha, tá certo? Na página seguinte, a gente tem a atividade de VOF, né? Você vai ler a frase e vai marcar verdadeiro ou falso, de acordo com o que a gente estudou sobre o preparo do solo, os cuidados com o solo, né? A2, observe atentamente a charge a seguir. A gente tem a bandeira do Brasil aí, né, em formato de charge, que você vai interpretar e vai responder aí no caderno. Onde tiver balãozinho de fala, você vai responder no caderno, porque a gente não tem a possibilidade de conversa. A gente não tem como ter uma roda de conversa, né? Então, você responde no seu caderno. O que você vê de diferente na bandeira do Brasil? Responda no caderno. B. A charge serve para alertar sobre os problemas que o desmatamento pode provocar, criticar as pessoas responsáveis pelo desmatamento. Aí você vai marcar aí, tá certo? 3. Um casal de agricultores pretende produzir hortaliças e frutas orgânicos em uma área em declive. Para evitar problemas, que técnica de preparo do solo seria adequada nesta propriedade? Justifique sua resposta. Então, eles pretendem produzir hortaliças e frutas orgânicas, sem o uso do agrotóxico, né? Em uma área em declive, uma área declinada, ela não é plana. Então, que tipo de técnica seria interessante? A gente estudou aí as duas técnicas. A técnica de curvas de níveis e a de terraceamento. Aí você vai ver qual dessas duas se encaixa aqui, nessa situação, tá certo? Na página seguinte, tem a atividade Vamos Relembrar e tem a autoavaliação, que vocês já fizeram em arte, então vocês já sabem mais ou menos como é aqui, né? Na Vamos Relembrar, retome os conteúdos trabalhados nesse capítulo e assinale as consequências da perda da cobertura vegetal para o solo e para o meio ambiente. Então, quando eu perdo a camada vegetal do solo, quais são os prejuízos? Aí você vai marcar um X nas alternativas. Eu não vou ler, porque você tem que ler e interpretar, tá certo? E marcar as alternativas corretas. Na autoavaliação, você vai ler o que você estudou no capítulo 1, 2, 3 e 4 e vai marcar carinha feliz, dúvida ou carinha triste, tá certo? Então, por hoje em ciências é isso. Bem, minha gente, na página 46 de História, né, a gente tem aí uma atividade de interpretação, que diz o seguinte: para finalizar este caderno, que é o caderno 1, né, de História, sente-se em um lugar bem agradável e leia o texto. Aí a gente tem aí o texto Rua do Caixa Pregos, né? Aí a gente tem esse texto, tem o estudo do vocabulário abaixo e na página seguinte a gente tem as questões sobre o texto. Eu não vou fazer a leitura do texto, que eu quero que vocês leiam, né, como aqui diz, num ambiente que você ache agradável, mais calmo, mais tranquilo, para você responder a essas questões. Na questão 1, né, que é na página 47, diz o seguinte: agora responda as questões. Caso necessário, peça ajuda ao professor, né? Número 1. No texto, a autora descreve a Rua do Caixa Pregos. Copie o trecho correspondente. Então, você vai lá no texto e vai tirar do texto o trecho em que a autora descreve como era a Rua do Caixa Pregos, né? É um parágrafo bem grande, né? Então, você vai lá e vai reescrever ele aqui nesse espaço. 2. De acordo com o texto, por que o velho decidiu ir embora da cidade onde vivia? Então, tudo isso é de acordo com a sua leitura, né? Se você leu atenciosamente, você vai encontrar essa informação. 3. Em sua opinião, o trecho a seguir descreve que acontecimento? Aí tem o trecho, né? Em pouco tempo, já não havia mais espaço ao redor. Então, alguém teve a ideia de abrir ruas e mais ruas, dessa vez bem planejadas, que logo ficaram povoadas. Então, esse trecho
ele descreve que processo que a gente estudou, né? Veja aí que as ruas foram alargadas, as ruas foram planejadas. Então, você vai ver, né, que processo é esse que a gente estudou, né, que a cidade passa. Se tiver alguma dúvida, volta lá nos textos, né, que fala sobre esse processo. 4. O título do texto da autora Maria Ângela Rezende é Rua do Caixa Pregos. Que outro título você daria ao texto e por quê? Então, depois da sua leitura, você viu o conteúdo, a temática abordada no texto, que outro nome você daria? Que outro título você daria a essa história, né? A autora colocou Rua do Caixa Pregos, mas você vai escrever aqui que outro título você daria, certo? Usem a criatividade. Na página seguinte, aí a gente tem aí a seção Vamos Relembrar, né? Que diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. Aí tem atualidade, comunidades, primeiras cidades e sem planejamento. Então, vocês vão preencher aí a frase A, B, C e D, nessas frases lacunadas, com essas palavras do quadro. Então, cuidado quando vocês forem colocar. Leiam a frase depois para ver se ficou com sentido, para não colocar palavras aleatórias, qualquer palavra, e no final a frase fica sem sentido nenhum, né? 2. Ligue os anos de fundação às respectivas cidades. Se você não lembrar os anos, né, porque eu acho difícil você lembrar datas, tem pessoas que têm facilidade de lembrar datas, outras não. Eu mesmo sou péssima com data. Aí você volta lá no texto e procura e pesquisa, né, no texto do módulo. Aí tem São Vicente em São Paulo, Porto Seguro na Bahia, Olinda em Pernambuco, Salvador, Bahia, São Paulo, Vitória, Espírito Santo. E embaixo a gente tem os anos, tem 1537, 1535, 1532, 1554, 1551, 1549. Então, você vai ligar, né, a cidade ao ano em que ela foi fundada, né? Então, você vai fazer essas duas questões, já vamos relembrar. Tira a fotografia dessa vamos relembrar, porque vale 2,5 pontos, tá certo? E abaixo a gente tem a autoavaliação. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho, do seu desempenho enquanto estudante, né? Marque com um X a reação que melhor expressa sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. Então, no caderno 1, tem como objetivo conhecer as características dos povos africanos e asiáticos apresentados. Se você conseguiu, né, conhecer as características dos africanos, que a gente falou muito nesse módulo, dos asiáticos também, aí você marca um X na carinha feliz. Se restou alguma dúvida, a coluna do meio. Se você não aprendeu, se você achou muito difícil, a coluna da carinha triste. 2. Identifiquei as diferenças entre a monarquia e a democracia, que é os dois tipos de governo que a gente estudou, monarquia e democracia. Aí você vai marcar o X na carinha que representar a sua opinião, né, o seu desempenho. Capítulo 3. Aprendi sobre as cidades ameríndias, as cidades da América, né, o surgimento daquelas cidades, dos povos que a gente estudou, das civilizações, aí marca aqui. 4. Reconheci algumas das cidades mais antigas do Brasil. Então, você reconheceu alguma, você já ouviu falar e quando a gente estudou você reconheceu, né, a cidade, aí marca, tá certo? Então, assim, né, com essas atividades, a gente conclui o módulo de História e de Ciências, né, da aula anterior que eu postei para vocês. Então, a gente concluiu e nas próximas aulas, tanto de ciência, que é na próxima semana, né, na próxima quinta-feira. Então, tanto a aula de ciências quanto a aula de história vai ser só de correção, porque a gente já concluiu esses dois módulos. Então, a seguir, a gente vai dar prioridade à matemática e a português, que são as que estão mais atrasadas. Mas, se Deus quiser, a gente vai concluir todas, tá certo? Então, um beijo, bom estudo e até a próxima aula.